assim como, por exemplo, a bondade é uma qualidade nas pessoas, a paridade é uma qualidade na função. Qual é a característica da função par? Para a função par, o eixo y está no meio do gráfico. Claro que quando os autores vão escrever isso, não escreve está no meio, escreve o eixo y, a função é simétrica em relação ao eixo y. Então, se eu tiver o eixo y, que é o eixo y, ó, a gente vai ter uma função, qualquer função que tenha esse comportamento, o eixo y está bem no meio, uma banda na direita e uma banda na esquerda. Uma função que vocês estudaram no passado foi a função de segundo grau. Ó, esta função, se você considerar o valor de x, pegar a mesma distância, botar para cá menos x, elas vão estar com o mesmo resultado. Então, o que é que significa? Ó, que o valor de f de x ou seja, o valor de f de x vai ser igualzinho ao valor de f de menos x. Então, para isso acontecer, é necessário que o eixo y esteja bem no meio. Ó, a distância da parábola à esquerda até o eixo y é igual à distância da parábola à direita até o eixo y. Essa é a qualidade de uma função ser par. O eixo y vai dividir a função em duas partes iguaizinhas. Entenderam isso? Sim, professor. Deixa eu ver a menina que está sendo. Ah, legal. Então, se você estiver numa festa, deixa eu ver aqui, Lilian, pode entrar, Lilian. Se você estiver numa festa e alguém pergunta para você, por que uma função é par? Você fala, porque o eixo y está dividindo ela bem no meio, certo? Essa é a ideia de paridade. Quando isso acontecer, ó, você vai ter que o valor da função à direita é igual ao valor da função à esquerda. Então, se eu escolher qualquer valor para x, vamos supor que o x vale a 3. F de 3 vai ser igualzinho a f de menos 3. Quando isso acontecer, a função tem a qualidade de ser par. Ou seja, do lado direito ou do lado esquerdo, elas vão ter o mesmo resultado. Tá? A função de segundo grau, f de x igual a x ao quadrado, ela é uma função par. Tá? Algumas delas são pares, tem umas que não são não. Beleza, vou apagar aqui, ó. Apaguei. Vou mostrar um outro gráfico de função par. Não precisa necessariamente ser a função de segundo grau. Posso construir um outro gráfico, ó. Vamos imaginar o eixo y, que é o eixo x. E vamos imaginar essa função aqui, ó. Para baixo. Para baixo. Pronto. Essa função, olhando para o gráfico dela, o eixo y a divide bem ao meio. Ou seja, se eu escolher um pedacinho aqui, ó, menos x, e escolher a mesma distância para a direita, que é o mais x, menos x e mais x, eu vou ter o mesmo resultado em y. F de x é igual a f de menos x. Tá vendo? Olhou a curva. Se o y estiver bem no meio, é porque ela é uma função par. Dúvidas? Não. Quando que a nossa função vai ser ímpar? Quando a origem, quem é a origem? É o ponto 0, 0, né?
A origem 00. Estiver no meio do gráfico. Agora, quem vai dividir a função bem no meio é a origem. Então, a gente fala que ela é simétrica em relação à origem. A palavra simétrica significa mesma medida. Porque métrica significa medida e sine significa igual medida. Né? Tudo bem? Então, vamos pôr no gráfico uma função ímpar. Olha só. Então, aqui está o eixo y. Não vai ser mais o eixo y que divide a função no meio. O que vai dividir a função no meio vai ser o ponto origem. Aqui, ó, esse ponto aqui. Então, a função, se do lado direito ela tiver um comportamento, do lado esquerdo ele vai ter o mesmo comportamento, mas um comportamento simétrico. Sim, ó. Certo? O que vai acontecer? Escolhendo um valor para x, supor que x seja esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço é x. Vou escolher o mesmo pedaço para x do lado de cá, menos x. Aí o que vai acontecer é, ó, isso foi muito grande, tá bom. O que você vai ter? Que um pouquinho mais para cá. Vou forçar a amizade aqui com x. Que é o x. Então você tem que esse aqui é f de x e esse pedacinho aqui é f de menos x. Então o que a gente nota na função ímpar? Que a origem divide o ponto ao meio, mas um braço da função é para cima e o outro braço da função é para baixo. Então aqui eu tenho que quem divide a função no meio não é o eixo y, é a origem. Então eu tenho que a função, o valor de f de x é igual a menos o valor de f de menos x. Esse pedaço que foi para baixo é igual a esse pedaço que veio para cima. Um é a inversão do outro. Então, f de x é igual a menos f de menos x. Tá legal? Então, a função ímpar, ela não vai ter dois braços para cima ou dois braços para baixo. Ela vai ter um braço para cima, outro braço para baixo, ou vice-versa. Essa é a qualidade de ser ímpar. Quem vai ficar bem no meio da curva vai ser a origem, e não o eixo y. Legal? Gostaram? O que vocês acharam? Professor. Tranquilo. Graficamente é fácil reconhecer a função par ou a função ímpar. Bom, o grande problema é que na função ser par não é o inverso de ser ímpar. Se uma função deixar de ser par, não significa necessariamente que ela vai ser ímpar. Se ela deixar de ser ímpar, não significa necessariamente que ela vai ser par. Existem funções que não têm qualidade nem par e nem qualidade ímpar. Uma função pode ser quanto à paridade, nem par nem ímpar. Basta que ela não tenha nenhuma dessas qualidades. Porque na vida é assim. Se o número não for par, ele vai ser ímpar. Se o número não for ímpar, ele vai ser par. Nas funções são diferentes. Uma função que tiver o eixo y no meio é par. Uma função que tiver a origem no meio é ímpar. E a função que não tiver isso, nem o y no meio, nem a origem no meio, ela vai ser qualificada como nem par nem ímpar. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ver aqui, essa função. Você está indo para... A quarentena acabou, você está indo para a praia, aí você encontra essa função aqui assim, ó. Essa função está assim, ó. Essa função. Onde que eu vou encontrar isso na praia, professor? Pelo amor de Deus. Tá.
Gente, tudo pode acontecer na vida. Meu Pode Deus. acontecer sim. Ele Até isso aconteceu comigo. acontecer. Se o dia que isso acontecer, eu vou ligar pra você, professor. Falar, o dia aconteceu. Estela, eu vou dizer uma coisa para você. Se você estiver na praia e abrir um livro de matemática, vai aparecer pelo menos umas 5 pessoas interessantes para conversar com você. Tá? Porque você vai ser diferente. Essa é a ideia. Quando você Vou está lembrar de levar o livro pra praia. e leva o livro da matemática para a praia, e o caderno, quando você estiver lá concentrado, vai aparecer alguém interessante para falar com você. Aconteceu comigo. Tá? Observe. Olha o eixo Y aqui, gente. O eixo Y está dividindo essa função no meio? Não, concorda? O eixo Y está para a direita, ó. E a origem? Está dividindo essa função no meio? Também não. Essa função, ó, ela não é par. E essa função também não é ímpar. Então, quanto à paridade, essa função é chamada nem par nem ímpar. Porque ela não tem o y no meio e ela não tem a origem no meio. Pronto. Assim como as pessoas. O Valdir é rico? Não. O Valdir é pobre? Não. O que ele é? Professor. Né? Ou seja, não é nem rico nem pobre. Tá aqui, aquele limbo, né? Tá bom? O Valdir é bonito? Não. Ele é feio? Não. Ele é bonitinho. Bonitinho ou feio arrumado? Entendeu? Sacou? É isso. Então a função par, o y está no meio. A função ímpar, a origem está no meio. E a função nem par nem ímpar? E uma coisa nem outra. Tá ótimo? Bom, acontece que no dia a dia, viu, Estela? No dia a dia na praia, dificilmente você vai encontrar um gráfico. Né? Normalmente você encontra uma situação que pode ser representada por uma função, aí você pode analisar essa função se é par ou ímpar. Exemplo, eu de análise, que a coisa, no dia a dia as coisas não aparecem bonitas como gráfico, não. Parece assim, ó, x ao quadrado mais 3x. Qual seria a paridade dessa função? Qual a paridade? Porque se uma função, por que a paridade é importante? Porque isso é a qualidade da função. As funções pares têm um comportamento. Futuramente, quando você for fazer análise de um problema que cai numa função par, você pode analisar através de um comportamento. Se for uma função ímpar, através de outro comportamento. E se ela for nem par nem ímpar, você não pode usar esse parâmetro para acrescentar alguma coisa. Tá? Aqui. O que eu faço para saber que essa função, se essa função é par ou ímpar? Será que eu vou ter que desenhar o gráfico? Gente, vai dar muito trabalho. O que a gente vai fazer? Nós vamos escolher um valor para x. E um valor pequeno. Tá certo? Um valor para x que tenha um simétrico. Né? Eu posso escolher um valor pequeno que tenha simétrico. Eu vou escolher 1. É o menor número que tem simétrico. Porque o simétrico de 1 é menos 1. Perfeito? Aí eu vou pegar este número 1 que eu escolhi e vou jogar dentro da função. E calcular. Vamos ver. Calculando. F de 1. Tiro x, põe 1. Fica 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 3, resultado 4. Então, quando x for 1, o resultado da função, a imagem, é 4. Para menos 1. Atenção agora, hein, gente? F de menos 1. Menos 1 ao quadrado mais 3 vezes menos 1. Ó, detalhe. O número positivo, eu coloco na fórmula sem parênteses. O número negativo, eu coloco na fórmula com parênteses, porque o parênteses faz resultado. Ó, faz diferença. Ó. Menos 1 ao quadrado, eu tenho um número negativo elevado ao expoente par. Expoente par positivo vai ficar. Então, ó, menos 1 ao quadrado é mais 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Resultado, menos 2. Bom, agora vamos olhar os resultados.
O resultado deu 4 e menos 2. Se esses resultados tivessem dado iguais, a função seria par. Se eles tivessem dado simétricos, tivesse dado mais 4 e menos 4, ela seria o quê? Ímpar. Resultados iguais, 4 e 4, par. Resultados simétricos, 4 e menos 4, a função era ímpar. Resultados totalmente diferentes, nem iguais, nem simétricos, essa função vai ser nem par, nem ímpar. É nem par e nem ímpar. É uma função nem. Quanto à paridade. Bom, volto a falar. Professor, eu posso escolher o número menos 10? Pode. Posso escolher 10 e menos 10? Pode. É mais fácil escolher 1 e menos 1. Se o aluno quiser sofrer, escolhe 1 meio e menos 1 meio. Mas eu, se estivesse fazendo uma prova, eu escolheria 1 e menos 1. Porque o que acontecer para 1 e menos 1, acontece para qualquer par de simétricos. Então, se o resultado, se f de x for igual a f de menos x, a função é par. Se f de x for igual a menos f de menos x, a função é ímpar. Se não for nem uma coisa nem outra, ela é uma função nem par, nem ímpar. Alguma dúvida nisso? Não, professor.